Muito bem, que Deus abençoe a todos que estão aqui e todos são bem-vindos para o culto dessa manhã. Que o Senhor Deus, através do Espírito Santo, fale conosco. Se você quiser ler o texto, eu vou ler um texto só da Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ela é a verdade. Obrigado, Senhor Deus, por esse culto que está sendo realizado. Obrigado, Pai, por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos concede. Tudo que o Senhor faz é bom. Obrigado, Pai, por cada irmão que chegou aqui esta manhã. Que o Teu Santo Espírito fale conosco. Abre as nossas mentes. Dá entendimento da Tua palavra. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, irmãos. Nós abrimos nossas Bíblias. E no segundo versículo da Bíblia, nós já vemos falar sobre o Espírito Santo de Deus. Irmãos, ele se apresenta como uma de suas características maior. O Espírito Santo, ele dá movimento em alguma coisa. E nós lemos aqui que ele movia sobre a face das águas. O que é movimentar? Ele se movia sobre a face das águas, então ele dava movimento às águas. E a função do Espírito Santo é dar movimento às coisas. Ele movimenta a nossa vida, porque ele está habitando em nós. E ele dá o movimento das nossas vidas. O Espírito Santo, irmãos, é Deus. No Antigo Testamento nós o vemos movendo-se sobre a massa caótica do universo. E ele está presente em toda a parte. Ele é a fonte da vida física, da vida intelectual, da vida moral. Ele tem a faculdade de produzir efeitos sobrenaturais. Ele habita com o povo de Deus. E ele transmite a nós força, perícia, sabedoria. Ele inspirou os profetas. Isaías capítulo 11, versículo 12, diz que ele é o espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza e de conhecimento. Quando o Espírito de Deus se apossava de Sansão, a sua força ficava irresistível, irmãos. Vocês se lembram da história de Sansão? Quando ele se apoderava, Sansão se tornava um homem muito forte. Em Juízes capítulo 14, versículo 19, diz: Então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, de Sansão, que ele desceu aos asquelonitas e matou deles 30 homens. De uma vez só. Juízes capítulo 15 diz que com uma queixada de um jumento, Sansão fere 1000 homens. Tudo isso sobre a força do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele faz tudo quanto é necessário para a obra do seu reino. No Novo Testamento, ele se ocupa do reino do Messias e da sua própria dispensação. Ele atuou na concepção miraculosa de Jesus. Mateus capítulo 1, 18 diz: Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E o Novo Testamento menciona o seu nome mais frequentemente do que no Antigo Testamento. Primeiro, o Espírito Santo tem a função de reverter 3 situações negativas em nossa vida espiritual. Primeiro, ele nos tira da acomodação. Ele sempre movimenta alguma coisa. Nos tira da acomodação. E os 4 pilares da vida cristã estão em uma ordem progressiva. Primeiro é a fé. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, diz: Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito:
mas o justo viverá da fé. Segundo pilar, a santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Terceiro, experiências espirituais. Hebreus 12, 14, 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quarto, conhecimento de Deus. Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Irmãos, aqui estão 4 pilares da vida cristã: fé, santificação, experiências espirituais, conhecimento de Deus. Quando nós somos dominados, irmãos, pela acomodação, esses pilares não crescem. Eles ficam parados, ficam estáticos. Esses pilares não crescem e nós temos uma vida cristã aí medíocre. Porque nós estacionamos na vida cristã às vezes. Irmãos, e essa vida que está sempre entre o mal e o suficiente, aquilo que tem pouco merecimento. E aí, irmãos, aí entra a ação do Espírito Santo. Ele trabalha em nós, reativando os nossos pilares, movimentando a nossa vida. Ele aquece a nossa vida espiritual. Irmãos, uma pessoa fria espiritualmente é aquela que perde o prazer das coisas de Deus. A pessoa fria espiritualmente não quer vir na igreja mais, às vezes. Né? Ela deixa de ler a Bíblia, ou ela lê muito pouco, ela deixa de orar, ela deixa de vir aos cultos, ou ela vem muito pouco. A pessoa fria espiritualmente, ela tem medo. Ela tem medo, sabe por quê? Ela começa a pensar nas coisas ruins. Ela deixa de dar o dízimo, sabe por quê? Ela acha que o dinheiro não vai dar mais até o fim do mês. Então a primeira coisa que ela faz, ela tira o dízimo. Porque ela tem medo de que vai faltar. E ela se esquece da providência divina. Ela se esquece que nós temos um Deus provedor, que vai prover as nossas necessidades. Irmãos, o crente tem que ter prazer. O crente tem que ter alegria de vir aos cultos. E nós não fazemos isso por obrigação, não. Não é por obrigação que eu estou aqui nesta manhã. Não é por obrigação que você está, e eu penso assim. É um prazer estar na casa do Senhor. É um privilégio estar na casa do Senhor. É um privilégio louvar a Deus, adorar a Deus na beleza da sua santidade. Amém. Irmãos, como se muita gente vem à igreja como se fosse cumprir um dever, né? Mas não é assim. Quando vem ao culto, às vezes, não assiste ao culto. Às vezes a pessoa vem ao templo. Sabe por quê? Porque ela fica lá fora, às vezes, conversando, sabe lá o quê. Nada tem a ver com a igreja, mas ela acha que veio na igreja. Fria espiritualmente. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29, come e bebe indignamente para a sua própria condenação. Irmãos, o crente espiritualmente morno, ele é atraído pela natureza pecaminosa. E ele passa a andar no limite. E isso aí é um passo para cair no pecado. É um passo para pecar. E esse tipo de crente, se ele não retornar aos caminhos do Senhor, ele vai ser rejeitado pelo Senhor. Irmãos, eu não estou falando aqui de perca de salvação, por favor. Não mistura as coisas. Irmãos, Apocalipse capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E você pode dizer para mim: olha, irmão, ele disse que isso é para a igreja de Laodiceia, não é para nós. E eu faço uma pergunta para cada um de vocês: quem é a igreja hoje? A igreja somos nós. A igreja sou eu. A igreja é você. E a palavra está dizendo para nós. O Espírito Santo desperta-nos
e nos mostra o perigo espiritual que nós estamos correndo. E sabe como ele nos desperta? Através da palavra de Deus. Através da palavra. Paulo fala aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Meu amado, levanta, sai dessa vida, acorda, sai dessa acomodação. Sabe, irmãos, às vezes a gente acha que está muito bom aquilo que nós fazemos. Olha, eu já vou na igreja cedo, eu vou na igreja à noite, está muito bom. De quarta, às vezes eu vou, às vezes eu não vou. Irmãos, não é assim a coisa, não. Não é assim. O Espírito Santo, irmãos, nós temos uma vantagem, ele é a nossa habitação. E o Espírito Santo nos livra da queda espiritual. Meu amado ouvinte, meu amado irmão, influência. Meu amado irmão, o último estado do crente que apostata da fé torna-se pior do que o primeiro. Muito pior do que o primeiro. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20, diz assim: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e nelas vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Versículo 21, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Versículo 22, deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Meu amado irmão, esse texto bíblico nos mostra geralmente e claramente o que é uma pessoa que é levada à apostasia, negando completamente a fé e é condenada. E ela é comparada ao cão que voltou ao seu próprio vômito. Irmãos, apostasia é negar a fé. Apostasia é o abandono da fé. Sabe, irmãos, nós temos o costume de orar a Deus e falar: Senhor, aumenta a minha fé. E eu estava pensando muito nisso. Irmãos, como que eu posso aumentar a minha fé? É através da palavra de Deus. É através do conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra, ler a Bíblia, orar, falar com Deus, para aumentar a fé. Porque quando você conhece o que Deus pode fazer para você, quando você conhece o que Ele pode fazer, e o que Ele fez, o que Ele vai fazer, você aumenta a sua fé. Porque você passa a crer nele, muito mais do que já crê agora. Então é preciso tomar cuidado, às vezes, quando a gente ora: Senhor, aumenta a minha fé. Eu tenho que ter vontade. Não é esperar que Ele coloque fé na minha cabeça. Eu tenho que ter vontade. Meus irmãos, apostasia é negar a fé. É a revolta final contra o nosso Deus. E mais uma vez o Espírito Santo fala através da palavra. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele convence, ele age em nosso favor, livrando-nos de toda a queda espiritual. Ele age no nosso interior. Sabe por quê? Porque ele habita em nós. Ele habita em nós. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém, irmãos? Amém. Isso acontece conosco. O apóstolo Paulo está falando que ele habita em vós. O Espírito Santo atua, irmãos, restabelecendo a trajetória de vida espiritual e progressiva. Irmãos, a nossa vida espiritual é um caminhar. Por isso que o Espírito Santo movimenta, nós não podemos parar. Ela é progressiva. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo cria um movimento, como eu já disse aqui. Ele cria um movimento.
Atos capítulo 4, versículo 31, diz assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com alegria, com ousadia a palavra do Senhor. Irmãos, o Espírito Santo produz uma experiência impactante, capaz de tirar as pessoas da acomodação, o movimento. Pedro e João estavam no Sinédrio, sendo ameaçados de morte. Chegaram a intimidá-los, proibindo que falassem no nome de Jesus. E eles declararam que obedeceriam a Deus. Falaram, não, nós vamos obedecer a Deus. Mantiveram as suas posições, foram soltos e voltaram para o lugar de onde muitos discípulos estavam reunidos orando. E eles oravam a Deus. Eles não pediram proteção contra a violência dos inimigos, não. Eles não chegaram, Senhor, nos livra dos inimigos, nos livra daquilo que eles podem falar, podem fazer conosco. Eles não pediram a Deus que impedisse que consumassem suas ameaças. Pediram a Deus coragem para continuar pregando a palavra de Deus. É isso que eles pediram. Irmãos, eles pediram a Deus que operasse maravilhas e prodígios. E como resposta de suas orações, Deus se manifestou de um modo sobrenatural. Irmãos, fazendo estremecer o lugar onde eles estavam. Movimento feito pelo Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Meus amados, Deus, nos momentos de confrontação de seus servos com as terríveis forças do mal, Ele nos enche do Espírito Santo para testemunhar com intrepidez, com ousadia, não temendo o que possa lhe fazer os homens. E na oração eles reafirmaram a sua fé no único e verdadeiro Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. O Deus que nós cremos. Meus amados, o Espírito Santo dá a palavra de poder. Irmãos, quantas vezes nós achamos que nós não temos coragem de pregar a palavra para algumas pessoas, né? Mas o Espírito Santo pode dar esse poder. O Espírito Santo pode colocar as palavras na nossa boca. Ele pode agir na nossa vida. Irmãos, e quando eu deixo, por exemplo, a oportunidade de pregar a palavra para alguém, puxa vida, me causa um arrependimento muito grande. Eu falo, puxa, eu perdi a oportunidade de falar de Deus. Atos capítulo 4, do 8 ao 13, diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de nós. E ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Meus amados, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Pedro respondeu àqueles homens, cheio do Espírito Santo, e ele desnorteou os membros do tribunal. Irmãos, eles ficaram confusos, porque de acusado, Pedro passou a ser acusador. Tudo isso na força do Espírito Santo, no poder que o Espírito Santo dá. Ele acusou os homens de terem matado um homem, Jesus Cristo, o Nazareno, injustamente. E ele, porém, não ficara morto, porque Deus o ressuscitou. E ele mesmo tinha feito as maravilhas a respeito da qual o inquiriram. A cura daquele coxo de nascença não era meramente um sinal, e sim um prodígio, mas um benefício prestado ao enfermo. E testemunharam de Jesus, dizendo ser ele a principal pedra da esquina, que eles haviam rejeitado. E Pedro, com um apelo evangelístico, declarou:
não haver nenhum outro nome em que haja salvação, um nome sob cuja autoridade e poder havia sido realizado um milagre. Não era um falso Deus, mas o único capaz de salvar o pecador, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, foi realmente grande a coragem daqueles dois homens, simples do povo, homens iletrados, como o próprio tribunal os classificou. E essa coragem, essa intrepidez, explica-se por quê? Pela atuação do Espírito Santo na vida deles. Irmãos, desse momento em que receberam poder, ao descer sobre eles no dia de Pentecostes, esse é o poder que continua capacitando os servos de Deus até hoje. Irmãos, lembre-se de uma coisa, até hoje Ele capacita você. Ele nos capacita, cada um de nós, o Espírito Santo de Deus. Irmãos, Ele nos capacita a termos coragem de testemunhar a respeito do verbo da vida. Irmãos, o Espírito Santo fala diretamente ao nosso coração. Ele fala conosco. Ele procura convencer o nosso espírito de que precisamos mudar de direção, de que nós precisamos sair da acomodação, de achar que tudo está muito bom. A gente faz, às vezes, as coisas automaticamente. Atos 16:6 diz: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Meu amado ouvinte, o Espírito Santo tem vontade própria. Ele tem vontade própria. Por 2 vezes ele interferiu na viagem de Paulo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, ele diz: mas um só é o mesmo Espírito, que opera todas as coisas, repartindo a cada um como quer. O Espírito Santo age como quer, quando quer, como ele quer. No livro de Atos, ele dirigiu por sua soberania e por sua vontade a obra missionária, mas impediu que o evangelho fosse pregado na Ásia. Sabe o porquê? Atos capítulo 16, versículo 9, Paulo explica. Paulo teve à noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E no versículo 10 ele diz: e logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo de que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E o Espírito Santo convenceu Paulo a mudar de direção. O Espírito falou: olha, não é aí que vocês vão pregar, é lá, é no outro lugar. E Paulo obedeceu e mudou a direção da sua viagem missionária. O Espírito Santo atua consertando a vida que está desconcertada. Ele renova. O Espírito Santo renova. Ele dá um movimento. E um dos significados da palavra renovar é fazer de novo. É fazer de novo. É consertar. É reparar tudo aquilo que está errado na nossa vida. Na vida do pecador. João 3,3 diz que Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso é novo nascimento. Na atuação do Espírito Santo, a expressão novo, do grego anotem, significa de cima. A nova vida que vem de cima. A atuação do Espírito Santo em nossas vidas, irmãos, não pode ser controlada. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. Ele é soberano. Ele é como o vento. Nós podemos sentir os seus efeitos, mas nós não vemos. Você já viu o vento alguma vez? Eu não, mas eu só sinto ele. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
O Espírito Santo nos sustenta e ele nos ajuda nas nossas fraquezas. E graças a Deus por isso. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, o Espírito Santo corrige até a nossa oração, sabia? Ele corrige a nossa oração. Isto, no original grego, significa dá toda assistência contra qualquer oposição. Mas primeiro nós precisamos vencer o desafio de uma ordem interna, que é a nossa natureza pecaminosa. Em Mateus capítulo 26, 41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É preciso, irmãos, vencer os desafios de ordem externa causados pelo diabo. E a nossa luta continua. A nossa luta é contra o diabo. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí está a nossa luta. E ainda as lutas pelas tribulações, irmãos. Quem não tem tribulação? Quem não passa por lutas? E eu concluo agora. Estou em cima da hora. Irmãos, a queda espiritual pode levar a pessoa à apostasia. A queda espiritual pode nos levar ao afastamento de Deus. Mas, felizmente, o Espírito Santo tem o poder de nos resgatar, de nos restaurar, de nos renovar como crentes no Senhor Jesus Cristo. Porque ele fala diretamente ao espírito do homem. Ele convence-o do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe. Amém. Pai Celestial, muito obrigado pela tua palavra. Senhor Deus, como é bom saber que o Espírito Santo habita em nós, que Ele está conosco todos os dias, a cada momento da nossa vida. Pai Celestial, obrigado porque o Senhor, através dessa promessa do Senhor Jesus Cristo, quando Ele estava subindo ao céu, Ele disse que Ele enviaria o Consolador. E realmente Ele enviou o Espírito Santo, que hoje é nossa habitação. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor Deus.